Então, finalmente, para concluir aqui o nosso curso de Eletro 1, a gente vai então a trabalhar a seção 4.4.3, que é a parte de energia em um dielétrico. Então, a pergunta que a gente vai começar a fazer aqui é qual o trabalho necessário, por exemplo, para se carregar um capacitor, tá certo? Então, a gente já viu isso, né, nas aulas passadas. A gente viu que ao a gente conduzir a primeira carga a fim de carregar o capacitor, o potencial nele fica então V igual a Q sobre a capacitância, tá certo? Capacitância é a Coulomb por unidade de Coulomb por volts, né? De forma que o meu potencial, quando eu insiro uma carga Q nesse capacitor, ele é dado por Q sobre C. A fim de calcular essa energia, tá certo? O trabalho necessário para carregar, a gente então parte da definição de trabalho. O trabalho nada mais é do que a integral de A até B de F dl. Que é basicamente levar uma carga de um potencial B até um potencial A, tá certo? Onde a força aqui vai ser a força elétrica pelo trajeto aí dado por dl, certo? Substituindo a expressão do campo elétrico e da força em função do campo elétrico, a gente tem então que esse trabalho necessário, né, é menos que integral de A até B de E escalar dl. Esse é o trabalho que você vai gastar então para carregar esse capacitor. A integral de EDL menos a integral de EDL é igual à diferença de potencial entre os dois pontos, de forma que esse trabalho ele é igual a Q VB menos VA. Ou seja, é a carga vezes a diferença de potencial. Dessa maneira, então, o trabalho para carregar o capacitor dW é o trabalho para se carregar o capacitor é a soma de todos os trabalhos para levar carga a carga, tá certo? Então você, para cada carga, vamos dizer, para cada infinitesimal de carga dQ que você vai adicionar ali no seu capacitor, você vai gastar uma quantidade de trabalho dW, que é então o potencial dele, dQ. Onde esse potencial por si só depende da própria quantidade de carga. Como a gente já viu, esse potencial ele vale Q sobre C. Então isso aqui me dá aqui Q sobre C dQ, de forma então que integrando para calcular o trabalho total é W, que é igual a 1 meio de Q ao quadrado sobre C, ou em termos do potencial, substituindo V igual a Q sobre C, ele é igual a 1 meio de C V ao quadrado. Ok? Muito bem. Agora a pergunta é, e se um capacitor de placas paralelas ele foi preenchido com um material isolante de constante de elétrica εr, por exemplo? Qual que é o efeito sobre a sua capacitância? Então, imagine que a gente tem aqui o nosso capacitor de
de placas paralelas. Por exemplo, aqui nós temos uma quantidade de carga negativa. A gente tem aqui a placa positiva, tá certo? E a gente vem e preenche esse material aí com um certo dielétrico. Então a gente vem aqui, coloca aqui interno a ele um certo material aqui. Preenche todo o espaço desse dielétrico. E ele possui aí uma constante dielétrica dada por epsilon E. Muito bem. Então, qual o efeito sobre a capacitância devido à presença desse dielétrico? Como a gente já viu, o dielétrico vai reduzir o E e, consequentemente, a diferença de potencial. Se a gente voltar ali atrás um pouquinho na aula de ontem, a gente vai ver que o efeito desse dielétrico nada mais é do que reduzir o campo elétrico de uma fração epsilon R, certo? Ou seja, o que acontece no final das contas é que o meu capacitor vai ficar então com um campo elétrico dado por um EF, que é igual a E0 dividido por epsilon R. Certamente, né, se o campo elétrico é reduzido, consequentemente a diferença de potencial V também vai cair aí por um fator 1 sobre epsilon zero, certo? A capacitância, então, por sua vez, a capacitância C, que é igual a QV, vai ficar, então, uma capacitância final, que é igual a Q sobre V dividido por epsilon R, o que implica, então, epsilon R vezes o C original ali, que é o C no bar. Esse aqui é o meu C no bar. Então, o efeito desse dielétrico é, então, aumentar a capacitância por um fator epsilon R. Então, só para enfatizar, o dielétrico aumenta a capacitância por um fator epsilon R, que é a constante dielétrica do dielétrico induzido. Assim, como a capacitância aumenta, o trabalho necessário para carregar o capacitor preenchido por um dielétrico aumenta também por um fator epsilon R, certo? Basta você olhar a expressão aqui, ó, do trabalho. O trabalho, visto que o potencial ali é mantido constante, ele vai então fazer com que o trabalho necessário para carregar esse cara aumente por um fator epsilon R. Visto que, de fato, se faz necessário bombear mais cargas livres a fim de a gente obter o mesmo potencial entre as placas, tá certo? Pois parte do campo produzido é cancelado pelas cargas presas. Se a gente se atentar ao que acontecia, né, basicamente, na presença de um dielétrico, essas cargas polarizadas vão construir aqui, né, uma região negativa aqui interna, não é isso? E uma região aqui, ó, positiva
de forma a criar um campo aí contrário aí, que diminui o campo inicial, né, E0, por um fator εr, tá certo? Então, nesse caso, se faz necessário bombear mais cargas livres a fim de obter o potencial, tá certo? Porque parte desse campo produzido é cancelado, né? Parte desse campo aqui, ó, ele é cancelado por essas cargas presas aqui. Então, isso aqui dá origem a um campo aqui, que eu posso chamar aqui de Ex, que vai diminuir esse campo E0 aqui, ó, original, quando estava no vácuo, tá certo? Ops. Ok? Então, como resultado, o trabalho necessário para carregar esse capacitor preenchido aumenta por um fator εr. No capítulo anterior, se você voltar lá atrás, nós mostramos que a energia armazenada em um sistema eletrostático era igual a ε0 sobre 2, a integral de E ao quadrado dV, tá certo? Isso aqui é energia eletrostática armazenada. Como agora nós não estamos mais considerando o vácuo, a permissividade ε0, ela é substituída então pela permissividade do meio, tá certo? Ou seja, o trabalho então, a energia eletrostática armazenada vai ser ε sobre 2, a integral de E ao quadrado dV, que pode ser escrito então como 1 meio da integral de εe escalar E dV, que por sua vez é igual então a 1 meio de D escalar E dV. Então, essa é a energia eletrostática armazenada agora em 1 meio de elétron. Então, isso aqui é energia em 1 meio de elétron. Então, como resultado desse dielétrico, a gente tem então que para carregar um capacitor, a gente necessariamente demanda mais energia, e a energia total armazenada nesse meio, ela acaba sendo acrescida, né, por um fator de epsilon, tá certo? Ela acaba sendo, então, você gasta mais para armazenar, né, e essa energia, então, ela fica armazenada nesse capacitor, tá certo? Então, ela é maior, a quantidade de energia, em um meio de elétron. É maior porque o meu epsilon, né, é maior que o meu epsilon zero, de forma, então, que a gente tem aqui uma quantidade de energia nesses meios maiores. Ok?